Boa tarde, meus amigos. Enquanto a gente aguarda a Kate, vocês podem só me dar um retorno se está tudo ok com a imagem, com o áudio. A transmissão está ocorrendo tudo bem, sem travar. Ok, vamos só aguardar mais um pouquinho. Obrigado. Sempre um prazer poder colaborar, poder participar dessa atividade. Ali tem como você ver se está tudo ok lá com ela. Tô só aguardando pra gente dar início. Você conseguiu falar com ela, Sueli? Eu mandei aqui pra ela o link da live, né? Aguardando ela retornar.
Aceitei, manda novamente. Conseguiu, Kate? Não tô entendendo, não. Eu tô aceitando. Eu já até enviei outra solicitação. Ver se dá certo. Opa, boa tarde. Deu tudo certo. Boa tarde, gente. Agora a gente pode dar início, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer participar dessa atividade desenvolvida pelo Centro Espírita Nosso Lar. Certo? Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach. Tá? E é sempre um prazer participar dessa atividade. Antes da gente iniciar o tema da tarde de hoje, né, eu vos convido a lermos uma mensagem do livro Pão Nosso. Só um minutinho, gente. Acho que a conexão da Kate não está muito boa. Tá tudo ok, Kate? Eu vi que travou. Tudo ok. Pronto. Bom, gente, O vídeo travou? travou um pouco. Mas eu dei uma pausa, viu? Mas vamos continuar. Ok. Bom, como eu ia falando, antes de iniciarmos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de número 40, saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola do Espírito santificado na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos e lhes rememorem as prisões, como a dizem que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos, dispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoites, pedradas e suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagra admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais, a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Bom, essa mensagem nos pede, nos leva à reflexão de que não devemos sempre buscar
galgar, né, méritos sem sabermos que iremos passar por algumas dificuldades, iremos sofrer críticas, mas devemos nos manter perseverantes na jornada. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece inicial para darmos início ao diálogo da noite de hoje. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para facilitar a concentração. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, só queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de contato, pela oportunidade de estudo, por estarmos esta noite reunidos para conversarmos um pouco sobre os teus ensinamentos, que possamos, através, Senhor, de tudo que nos deixaste, tempo, dos ensinamentos, internalizá-los em nossas vidas, auxilia-nos em nossa jornada, ajuda-nos a superarmos as dificuldades. Obrigado pelas constantes oportunidades de aprendizado. Obrigado por tuas bênçãos. Auxilia a cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema necessidade da encarnação. Quando a gente se debruça sobre a literatura espírita, é um tema que ele é bastante abordado, né, em várias obras espíritas. E hoje, basicamente, nós vamos tomar como base para o nosso diálogo aquilo que foi apontado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 25 e 26, e algumas questões do Livro dos Espíritos, como as questões 171, 222, entre outras. Antes da gente adentrar os detalhes do tema, vamos tentar entender o que é que significa o termo encarnar. Certo? Quando partimos para a tradução literal do termo, e até mesmo do seu radical em latim, encarnare, significa fazer-se carne, né? Fazer-se homem, tornar-se humano. Então, dito isto, né, a doutrina espírita ela nos traz alguns detalhes de como ocorre esse processo. O Livro dos Espíritos ele nos esclarece que no universo existem dois elementos gerais, né? Um deles é o espírito, e os espíritos informam para a gente que se trata do princípio inteligente do universo. Outro elemento é a matéria, né? Que é justamente o laço que prende o espírito, né? O instrumento que serve e sobre o qual ele exerce a sua ação. Então, para o surgimento do homem, ocorre esse processo de ligação do espírito e a matéria. E então que surge um terceiro elemento, também apontado pelos espíritos, né, nos livros da codificação, que é o perispírito, né, que se trata de um envoltório fluídico semimaterial, né, de natureza bem sutil e que serve de elo de ligação entre o espírito e a matéria. Leon Denis ele denomina o perispírito como um mediador plástico, né, desse processo de ligação. Então, podemos perceber que o homem ele possui o espírito, né, encarnante, ou a alma para alguns, né, a matéria, que é o corpo, e o perispírito, né, que é esse elo de ligação que ele vai moldar o espírito junto à matéria e vai nos dar essa aparência, né, física que nós temos, através justamente dessa ação do perispírito. Só ajeitar aqui, desculpa. Bom, então, entendido esse processo de ligação do espírito com a matéria, né, surge um outro ponto que é um dos que é mais debatido, né, e até mesmo criticado por aqueles que não concordam com alguns apontamentos feitos pela a doutrina espírita. E um deles esse ponto é o da reencarnação. Por isso não tem como falar de encarnação sem falar de reencarnação. E o que a reencarnação, né, de um modo bem sucinto, seria justamente a repetição constante desse processo de encarnação, né, que já nos foi apontado.
Então, a gente percebe que ao longo da trajetória de evolução espiritual de cada um de nós, esse processo de encarnar ele vai ocorrer várias vezes. Né? Que o fato da reencarnação existir ou ser defendida, ela está contrariando leis divinas, leis naturais, até mesmo leis científicas. Mas se partir do princípio, do ponto simples de que algumas pessoas, né, alguns seres reencarnam, e só acabam tendo em sua existência durante alguns dias, algumas horas até mesmo, né? Qual seria a utilidade de aprendizado que temos nesse momento, né, nessa existência tão curta? Né? E é justamente um dos pontos que o Espiritismo ele vem nos esclarecer. Né? Então, vale lembrar que o termo reencarnação ele não foi inventado pelo Espiritismo. Né? Ao longo da história da humanidade, a gente consegue perceber vários apontamentos científicos, vários apontamentos religiosos, né, sobre o tema. E até mesmo filosóficos. Sócrates e Platão são dois exemplos, né, de filósofos que defendiam e até mesmo trouxeram para a gente alguns entendimentos sobre o tema, né, sobre a reencarnação. E na Bíblia, nós conseguimos encontrar na passagem do Evangelho de João, quando Jesus ele tem um diálogo com Nicodemos, né, quando ele nos diz que, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é nesse momento que a gente percebe que o Cristo ele estava se referindo também ao processo de reencarnação. Desculpa, a gente trava um pouquinho. A gente percebe que o Cristo, ele, nesse diálogo com Nicodemos, que podemos encontrar no Evangelho de João, ele estava tratando da reencarnação. Quando ele diz que se não nascer de novo, não podereis ver o reino dos Deus. Né? A reencarnação ela era algo tão aceito anteriormente, né, que até o século VI, todas as igrejas cristãs, né, elas aceitavam o tema da reencarnação. Antes do Concílio de Constantinopla, esse tema ele também era aceito em outras igrejas. Atualmente, algumas delas entendem que não é um processo que deve existir, que não é defendido na Bíblia. Né? Muitos mudaram para o termo ressurreição, certo? E Joana de Ângeles, ela nos traz algum entendimento de que, sim, alguns defendem que o renascer que o Cristo nos coloca é o renascer interno das nossas atitudes, né, das nossas percepções morais. Joana de Ângeles, ela nos alerta que esse entendimento é correto. Ela não discorda disso, que dentro de uma mesma existência, por vários momentos, o homem ele vai ter esse despertar, né? Ele vai mudar a sua forma de agir, de percepção a respeito do mundo. Mas também não descarta a necessidade do nascer da alma e do espírito, né? Justamente para que esse processo de aprendizado ele ocorra de forma satisfatória. Né? Vale lembrar que a reencarnação, como a doutrina espírita nos coloca, ela é uma lei natural. E, conforme outras leis naturais, ela não atua, né, de forma positiva sobre nós e também não é, né, conforme as necessidades humanas. É uma lei que vai atuar também em conjunto com outras leis naturais, sempre respeitando a individualidade de cada um e o nosso livre-arbítrio. Né? Então, nos surge uma pergunta: se já tivemos outras exigências, por que a gente não se recorda, né? Na maior parte, não temos nenhuma recordação a respeito disso. Por que eu disse na maior parte? Porque em algumas situações, através de sonhos ou déjà vus, algumas pessoas têm uma certa lembrança, né, de situações que possam ter vivido em outra existência. E é justamente um dos propósitos
da reencarnação é esse, de que a gente possa seguir a nossa nova jornada sem nenhuma interferência, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não consegue lembrar detalhadamente do que aconteceu em nossas vidas anteriores, né? Percebam que se soubermos aqueles que são nossos desafetos ou aqueles que nos causaram algum mal, não teríamos um bom proveito, né, dessa nova jornada. Ficaríamos presos a dores, a ressentimentos anteriores, e o processo encarnatório atual não iria nos ajudar, não iria ter nenhuma utilidade para o nosso aprendizado. Certo? A questão 7.1 do Livro dos Espíritos, ela nos esclarece bem e deixa bem claro que o processo de reencarnação ele está diretamente relacionado com a justiça divina, né? Como eu disse anteriormente, uma das leis morais apontadas no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, e o progresso da humanidade, que é outra lei moral, que é a lei de progresso, que é justamente através do emprego da justiça divina que nós temos a percepção e a oportunidade de reparar as nossas faltas, né? De buscarmos o nosso adiantamento. E voltando para aquela questão das encarnações que não duram muito tempo, a justiça divina também aí se apresenta no momento em que dá a oportunidade que todos os seres possam ter processos encarnatórios nos quais consigam ter um maior aprendizado, certo? Possam viver um pouco mais de tempo, se relacionar com o seu próximo, de forma a ter um aprendizado para a sua evolução espiritual. E a lei de progresso, ela nos traz o entendimento de que estamos em constante progresso. Alguns de uma forma mais lenta, outros de uma forma mais avançada, como eu disse, de acordo com a individualidade de cada um, que é sempre respeitado através do nosso livre-arbítrio, né? Esse progresso ele vai ocorrer no tempo de cada um, mas ele não deixa de existir. Certo? Nenhum de nós, né, na nossa jornada espiritual, em nenhum momento a gente regride nesse progresso. Em alguns momentos a gente pode parar, né, mas sempre vai haver uma forma de progredirmos, de estarmos em aprendizado. Então, é justamente através do processo de encarnação que a gente vai galgar esse caminho, né, vai trilhar todo esse caminho da criação enquanto espíritos simples e ignorantes, né, como a doutrina nos esclarece, que fomos criados simples e ignorantes, até o estágio de espíritos puros, que são aqueles espíritos, né, dotados dos sentimentos nobres, né, que são aqueles espíritos que já têm um maior emprego da lei de amor ao próximo, certo? Tem uma maior preocupação, que já galgaram vários estágios de evolução espiritual. E o maior exemplo de espírito puro que nós tivemos no planeta Terra foi justamente Cristo, né? Então, vem um outro questionamento. Como a encarnação ela vai auxiliar todo esse processo de evolução do espírito? Né? Como é que a gente vai conseguir sair daquele estágio de espíritos simples e ignorantes até o estágio de espíritos puros? Em que a reencarnação ou a encarnação vai conseguir influenciar nisso? Né? Então, como já foi dito, a encarnação ela consiste justamente em uma das maiores provas de sabedoria divina, pois ele nos dá a oportunidade de estarmos em constante aprendizado, né? E ter também a oportunidade de reparar algumas faltas que cometemos. Como já foi dito, como sabemos, nenhum de nós não somos espíritos perfeitos, somos espíritos ainda cheios de imperfeições, cheios de falhas. Em algum momento temos algumas atitudes mais equivocadas do que outras. Então, o que nos leva, às vezes, a agirmos de forma incoerente, e é justamente aí que o Cristo nos dá essa oportunidade. Quando não conseguimos reparar as nossas faltas na nossa encarnação atual, nós temos essa oportunidade em um outro momento. O processo de reencarnação ele não ocorre de forma aleatória. Certo? A doutrina espírita ela nos coloca que ele é cuidadosamente planejado. Ele sempre ocorre de uma forma bem planejada e
dependendo do nosso grau de evolução, esse planejamento nos é permitido participar dele, certo? Leon Denis ele nos coloca que durante esse processo o espírito ele vai ser ligado a outros espíritos, a ambientes no qual ele esteja no mesmo estado vibratório, no qual ele tem uma afinidade vibratória e que seja propício para o seu aprendizado. Justamente sempre buscando a nossa evolução, certo? Mas o que dizer que uma encarnação ela é planejada, ela não quer dizer que tudo que acontece em nossa vida é premeditado, né? Não quer dizer que o dia que você vai conseguir o seu primeiro emprego, o dia que você vai entrar na faculdade, etc., o dia que você vai comprar o seu primeiro carro, sua primeira casa, está determinado. Não, não é isso. É justamente o fato de que você tem a oportunidade, todo meio propício para montar a sua jornada evolutiva, certo? E que tudo que você conquistar vai ser de acordo com o seu mérito, né? Com aquilo que você se tornar merecedor. Então, dentro desse parâmetro das encarnações, né, as encarnações elas podem ocorrer de três formas, né? Como um meio de provação, no qual o espírito ele vai buscar o aprendizado para o seu melhoramento, para o seu aprimoramento, como prova de expiação, que é justamente esse processo de reparação das faltas que ele acaba cometendo durante a sua jornada encarnatória. E alguns espíritos que já estão mais evoluídos, que já estão mais preparados para isso, vêm como uma forma de missão, né? E volto a dizer, o maior exemplo de um espírito que encarnou no planeta Terra com a missão de nos trazer a lei de amor, de nos trazer ensinamentos valiosos para o nosso progresso, foi justamente Jesus Cristo. Então, surge o questionamento do Evangelho. Se as encarnações, né, pelo fato de existirem encarnações expiatórias, se o processo de encarnação ele é uma punição. Então, antes de tentarmos responder esse questionamento, precisamos entender um pouco sobre o uso do livre-arbítrio, né? Todos nós somos dotados do livre-arbítrio, que é justamente através dele que nos é dada a oportunidade de decidirmos as nossas ações. Certo? Nós podemos decidir. É justamente aí que o homem tem a sua liberdade de trilhar a sua própria jornada. É por isso que em muitos momentos também a evolução do homem ocorre de forma diferente. Porque alguns conseguem se desvencilhar de algumas paixões da matéria, outros não. Alguns conseguem um aprendizado mais rápido e outros não. Mas o fato de você ter o livre-arbítrio não quer dizer que você possa agir de forma desmedida. As questões 805 e 826 do Livro dos Espíritos, elas nos deixam bem claro isso, de que a partir do momento que não nos encontramos sozinhos, né, em um determinado ambiente, no nosso caso, no planeta Terra, nós não podemos fazer um uso desmedido do livre-arbítrio. Nós temos que respeitar o nosso próprio, temos que respeitar o seu espaço. E é justamente aí, quando conseguimos ter esse respeito pelo nosso próximo, que acabamos lhe causando algum mal, que necessitaremos de encarnações em caráter expiatório. Né? Então, percebam que em nenhum momento a encarnação, mesmo quando expiatória, ela não é um castigo. Ela apenas é, novamente, uma aplicação da justiça divina, na qual nós passamos a entender Eu não estou ouvindo. porque tinha travado, estou voltando agora. Vamos lá. Desculpa novamente. É justamente aí, mesmo em um processo de encarnação expiatório, que a justiça divina ela age sobre nós, né? Que é justamente quando nós passamos a entender que somos responsáveis por nossos atos, né? Quando acabamos cometendo atos em pensar que prejudicam o nosso próximo, eles precisam ser reparados.
E um outro ponto que também casa com o progresso da humanidade é o fato de que estamos em constante evolução. Então, por mais que o homem, às vezes, passe por dificuldades ou haja de forma equivocada, o progresso da humanidade ele não vai ser barrado. Percebam que mesmo tomando decisões equivocadas, né, em muitos momentos o aprendizado ele acontece. Né? Quantas vezes nós tiramos aprendizado... Travou um pouquinho, depois voltou. Então, vamos lá. Quantas vezes nós tiramos o aprendizado de situações difíceis na nossa vida, né? Um grande momento de erro, vou usar essa palavra, que a humanidade cometeu foi durante as duas grandes guerras. Mas percebam que durante a Segunda Guerra, especificamente, surgiram várias tecnologias que são usadas até hoje. Então, mesmo em meio a todo aquele caos, né, e foi utilizada alguma forma de se tirar um proveito de aprendizado daquilo, de se tirar um proveito de progresso para a humanidade. Então, é partindo desse entendimento que somos sempre responsáveis por nossas ações, né, e que devemos reparar e também devemos arcar com a consequência dos nossos atos. Não estamos falando aqui que a encarnação ela ocorre conforme o que é pregado pela lei de Talião, certo? Do olho por olho, dente por dente. Não quer dizer que se uma pessoa ela encarna cega é porque ela causou isso a alguém, ou etc. Certo? Então, é justamente o simples fato de que nos sempre é dado a oportunidade de reparar. Percebam que uma das formas, como nos diz a doutrina, de repararmos as nossas faltas é através do amor. Então, muitas vezes, os pais recebem aqueles que outrora foram seus desafetos. E qual a melhor forma de reparar um mal cometido, se não através do emprego do amor? Então, é isso que a doutrina nos esclarece, que a encarnação ela não tem esse processo de punição, né? Aquela cura do Deus punitivo. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos e temos a oportunidade de repará-los, nem sempre através da dor. Né? Sempre nos é dada a oportunidade do emprego do amor para isso. No livro O Problema do Seu Destino e da Dor, de Leon Denis, né, ele nos demonstra que nós temos dois centros de ações, né? Um mais circunscrito, né, interno, e o outro, que é a nossa consciência, que é justamente a partir daí que vai surgir a nossa vontade, né? E um outro mais amplo, e que é quando a gente exterioriza os nossos atos. Então, devemos aí tentar buscar esse equilíbrio entre os dois, né? Justamente no poder da nossa vontade. Teve algum problema, Kate? Eu não tô ouvindo nada. Eu vou precisar sair e entrar de novo. Ok, eu fico aguardando. Peraí. Vamos lá. Então, como eu ia falando, né? Então, a gente percebe que temos que buscar ao longo da nossa jornada esse equilíbrio entre a nossa consciência, o nosso emprego da nossa vontade e a nossa ação propriamente dita, né? Porque a gente percebe que é justamente aí que conseguiremos ter uma jornada satisfatória. O texto do Evangelho, quando trata do tema necessidade da encarnação, ele deixa bem claro que durante esse processo não existe nenhum tipo de privilégio. Todos nós recebemos as oportunidades conforme o nosso merecimento.
né? E cada um vai ter o seu aprendizado no tempo propício. Certo? Ele até nos faz uma comparação da nossa jornada acadêmica, né? Na qual só conseguimos avançar de séries, só conseguimos chegar a séries mais avançadas quando concluímos de forma satisfatória, né, o que nos foi proposto anteriormente, em séries anteriores. É justamente aí que ele faz essa comparação. E no processo de encarnação ocorre a mesma coisa. Nós só conseguiremos sair do estágio de espíritos imperfeitos para espíritos puros a partir do momento que conseguirmos desenvolver esse aprendizado de forma satisfatória, né? É o aprendizado do emprego da lei de amor, das leis morais, do respeito pelo próximo, do equilíbrio das nossas ações, certo? Então, Joana de Anjos, ela nos diz que a encarnação ela é justamente nessa busca, na conquista do eu profundo, que é quando nós conseguimos nos conhecermos, né, de forma profunda, para podermos não repetir os nossos erros, para podermos saber onde repará-los e ter um processo de encarnação de forma mais satisfatória e de um aprendizado mais satisfatório. Certo? Eu vou trazer aqui um pequeno exemplo, né, de história que é contada, né, de um fato que ocorreu com Chico Xavier. Ele nos traz um pouco esse exemplo desse cuidado, né, da espiritualidade, justamente com esse processo de encarnação. Né? Existe um fato de que, em um momento, um casal no colo abordou o Chico. Um casal, com a criança no colo, abordou o Chico. E os pais questionavam, né, porque a criança era surda, muda, cega e sem os dois braços. E estavam questionando o Chico porque os médicos diziam que seria necessário que ela amputasse agora as duas pernas. Então, eles queriam que o Chico lhes trouxesse alguma explicação. E foi através que ele explicou, né, pediu que o Chico explicasse aos pais. E aquilo estava acontecendo porque nas 10 últimas encarnações, aquele irmão tinha cometido suicídio. Né, e já estava com uma outra forma de repetir o processo. Então, essa era uma das formas para que ele dê proveito da encarnação que estava sendo oportunizada a ele. Então, percebam que, como já foi dito, o processo de encarnação ele ocorre de uma forma bem planejada. Né? Existe todo esse cuidado para que possamos ter todos os benefícios, possamos ter todas as oportunidades, né, que serão benéficas para aquele aprendizado que estamos necessitando. No caso desse irmão, era de pelo menos concluir a sua jornada encarnatória sem atentar contra a sua própria vida. Então, nenhum de nós está em sua família à toa, temos nossos ciclos de amizade à toa. Primeiro, eles ocorrem pela afinidade. Segundo, porque são os meios mais propícios para que consigamos o aprendizado, né? Consigamos galgar esse processo evolutivo. Certo? Então, meus amigos, peço desculpa pelas pequenas falhas que ocorreram, né? São alheias à nossa vontade. Né? Eu espero que ter conseguido repassar a mensagem de forma satisfatória, certo? E percebam que o quanto é importante a gente ter esse entendimento, né, de que somos responsáveis por nossas ações, de que estamos num constante processo evolutivo e fala de processo de regeneração, de evolução. Devemos entender que isso cabe a nós, às nossas atitudes, ao nosso merecimento, chegarmos a essa condição de espíritos melhorados, espíritos puros e habitarmos ambientes, né, mais condizentes, né, com menos emprego da matéria, com menos dor, né, com menos sofrimento. Né? Então, o que devemos sempre é
buscar ser merecedores daquilo que desejamos alcançar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de participar, né, do trabalho, de aprendizado, de estudo. Peço desculpa mais uma vez pelas pequenas falhas que ocorreram. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para darmos continuidade ao nosso dia, temos um final de semana tranquilo. Pai, muita bondade, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de contato com os teus. Auxilia, Pai, a cada um de nós, a nossa humanidade, para que possamos aproveitar essa oportunidade que nos é dada de evolução e de auxiliar a superarmos as nossas angústias. Dê-nos sempre paz e harmonia para trilharmos no teu caminho de amor e de caridade. Mais uma vez, obrigado. Abençoe a cada um de nós, os nossos lares, nossos familiares. Hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Kate, pelo apoio. Viu? E uma boa noite a todos. Obrigada.